noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês em Guarabira, nessa noite festiva dessa instituição que há tantos anos presta esse serviço de iluminar consciências, e todos que estão vindo de outra cidade também, sejam bem-vindos, e nós somos todos trabalhadores de Jesus. E o tema que eu queria falar hoje é sobre uma coisa que muita gente tem perdido nos últimos tempos, que é a esperança. Nós vivemos hoje um momento da história do mundo em que há um desencantamento. As pessoas todos os dias são tão bombardeadas de notícias negativas. A todo momento nós recebemos nas redes sociais, no WhatsApp, mensagens negativas, que nós temos a sensação de que a história humana está num descompasso. A gente tem uma sensação de que, quando a gente analisa a história humana, a gente sempre percebe que tem momentos de crise. Acho que todo mundo aqui já passou por crises pessoais na vida, já passou por crises na família e já viu outras crises. Quem é aqui da minha geração sabe que o Brasil já teve momentos muito difíceis. E quando a gente pensa em crise, a gente sempre pensa assim: será essa que eu estou vendo agora, econômica, que ele vai falar, que todo mundo está falando e ninguém aguenta mais? Não é essa crise econômica, porque elas vão e elas vêm. Seria a crise hídrica, que não tem aqui em Guarabira, mas em várias cidades do Nordeste, como Campina Grande, está prestes a ter um colapso no abastecimento de água? Não. As crises ecológicas, elas vão e elas vêm. Será que estaríamos tratando de uma crise ética? Então a gente fica pensando, se a gente pensa em crise apenas como um sintoma do que a sociedade vive, a gente tem que se perguntar qual é a finalidade dela. Quando a gente adoece, quando a gente tem uma doença física e o corpo adoece, ele sempre adoece por causa de alguma atitude nossa que levou à doença. E a grande pergunta que alguém que tem conhecimento espiritual faz é: qual é o aprendizado ou qual o objetivo dessa doença na minha vida? Quando você apenas lamenta porque está doente, você deixa de aprender o motivo que o levou à doença, por que você está desse jeito e como você vai sair. Quando você começa a se perguntar isso, o objetivo, você começa a ter a possibilidade de entender: eu me equivoquei ou no comportamento ou na conduta, e isso como consequência me levou a adoecer. Então, do mesmo jeito que um corpo humano adoece, uma família também pode adoecer. Quando você vê a família em conflito, você vê a família em crise, obviamente que você vai começar a perceber que alguma coisa ou algumas pessoas daquela família começaram a ter um conjunto de atitudes que levou àquele problema. Nunca as coisas acontecem do nada. Às vezes algumas pessoas chegam para quem trabalha no atendimento fraterno no centro espírita e diz assim: eu vim aqui porque eu estou com um problema no meu casamento. Aí você pergunta: o que está acontecendo? E aí a pessoa chega para você e diz assim: meu casamento está com problema. Aí você pergunta: como foi que começou? Eu já vi muita gente dizer assim para mim: de repente começou a desandar. Nunca um casamento desanda de repente. Nunca uma família desanda de repente. Nunca uma vida profissional desanda de repente. Nunca uma vida espiritual desanda de repente. Você vai construindo a destruição. É até irônico o que eu estou dizendo. Construir a destruição de um casamento. Para que um casamento dê errado, você tem que usar a mesma força que faz um casamento dar certo. A gente chama de disciplina. Para que o casamento dê certo, eu tenho que ter disciplina, de dar bom dia, de ser o primeiro a elogiar, de ter paciência, de suportar a família, porque você casa com uma pessoa e quem vem junto, os agregados, inclusive aquele cunhado que pede dinheiro emprestado. Você vai desenvolvendo todo aquele sentimento de cordialidade, de respeito, de amor. Então, com a mesma disciplina, para que o casamento dê certo, eu tenho que todo dia dar aquela risadinha irônica, soltar aquela piada, falar mal dos parentes, dizer que sua mãe não presta, que seu pai não vale nada. E você vai minando aquela relação. É quando o casamento está em crise no Evangelho, por exemplo, a pessoa vai abrir o Evangelho, aí quando sai aquela mensagem do Pão Nosso, aí faz assim: tua cara, já está usando o Evangelho para soltar piada para o outro. Deixou de ser um Evangelho no lar e passou a ser uma acusação no lar. Porque quando aquela mensagem sai, não é para o outro, é para todos. Aquela risada irônica só faz com que as pessoas se afastem.
Então, quando a gente tenta destruir uma coisa, tem que ter disciplina. E crises, elas são provocadas por um conjunto de equívocos que vão, um após o outro, se construindo. Até quando a gente pensa que não, as coisas começam a não funcionar como antes. A crise que a gente está vendo hoje, ela não é uma crise de valor monetário, que desde que os brancos americanos quebraram, chegou até aqui. Aliás, a própria quebradeira em 2008 americana não foi uma crise de valor, foi uma crise de valor moral. Foi pela imoralidade do lucro fácil que se criou aquelas hipotecas podres, foi por causa da ideia de ter o poder pelo poder, que muitos dos nossos políticos no Brasil, independente de partido, não têm santos, começaram num processo de corrupção moral, de destruição do patrimônio público do povo. Foi porque também nós, muito próximos dos políticos, temos um cotidiano de atitudes equivocadas, sem ética, querendo levar vantagem em tudo, furando fila, colando na escola, pegando recibo para não pagar imposto. E é por isso que nós estamos em crise. Porque a crise não pode ser provocada apenas pelos políticos. O povo colabora para que a crise aconteça. E quando a gente pensa então em esperança, a gente pensa, se nós vivemos hoje um momento de desesperança, a esperança só vai vir com a mudança da atitude que nos levou à desesperança. Eu só posso ter dias melhores se eu mudar o meu comportamento, tanto na minha vida pessoal. Se sua vida não está dando certo até aqui, você tem que pensar, eu estou fazendo tudo errado. Porque uma das coisas que mais estranha no comportamento humano, e é uma frase até que é atribuída a Albert Einstein, mas não foi ele que pronunciou, é dizer que a coisa mais estranha no ser humano é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar que o resultado seja diferente. O resultado só muda se nós mudarmos. A vida da gente só muda se nós mudarmos. E a vida de um país só muda se a população desse país mudar o comportamento. De forma que quando a gente pergunta esperança, e se pergunta de onde viria a esperança, já que nós estamos decepcionados com a coisa pública, com as pessoas, com a cultura, já que o que se canta hoje é o deboche sexual, o que faz sucesso é a pregação de bebida, e são esses os ícones de uma juventude, a gente se perguntaria como ter esperança e aonde depositar esperanças no mundo em que nós vemos um conjunto de pessoas falidas, às vezes na família, às vezes no ambiente da mídia, às vezes as celebridades, os políticos, enfim, se de uma forma geral, para onde a gente olha tem pessoas falidas, onde eu posso repousar minhas esperanças? Para que eu possa não sucumbir à maré de baixa astral que domina o mundo e o Brasil hoje em dia, para que eu não fique com a sensação de que não vai dar certo, de que a gente simplesmente nunca vai acontecer, aonde um ser humano pode, de fato, repousar as esperanças. Quem seria o alvo preferencial que nos permitiria pôr nessa pessoa ou nesse ser as esperanças que nos fazem acreditar num dia melhor e num mundo melhor? Esse ser, em muitos momentos de sua existência aqui na Terra, particularmente num, nos convidou a esse lugar da esperança quando disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. É um convite irrecusável. Esse convite de Jesus, ele é completamente irrecusável. Quem não quer ouvir isso? Você está cansado? Você está com a sensação de que não tem funcionado como pessoa, como esposa, como esposo, como profissional, como espírita, como filho, como mãe, como pai, como cidadão? Você está se sentindo cansado de você mesmo? Você tem tentado se transformar? Você conhece as virtudes? Você escuta uma missa? Você escuta um culto? Você vai numa palestra espírita? Você lê o Evangelho? Você sabe o que é certo, mas continua fazendo errado? Está cansado disso? Venha que eu vos aliviarei. É um convite irrecusável, concorda comigo? E aí a gente para na frase, porque quando a gente começa a ler, pode se contentar com isso. Esse convite é tão balsâmico, ele é tão suave que está bom para mim, eu vou ao Cristo e Ele vai me aliviar. Mas se nós continuarmos a leitura, Ele vai dizer o seguinte: aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. Isso quer dizer o seguinte, que a leveza que Ele nos oferece não é uma leveza do tipo, você vai continuar sendo como você é, você vai continuar sendo completamente equivocado, mas eu vou lhe aliviar.
Muitos de nós, em várias expressões religiosas, temos durante a semana uma conduta completamente equivocada, mas no final de semana vai para o culto, vai para a missa, ou vem para a palestra espírita tomar um passe para se sentir aliviado. Vamos observar o que isso representa do ponto de vista de transformação moral. Seria uma ideia equivocada de que eu passo a semana inteira me comportando como qualquer criatura que nunca ouviu falar do Cristo, que no trabalho eu sou tão sacana como qualquer pessoa, que eu burlo o sistema, que eu roubo, que eu corrompo, que eu levo para casa o que é meu, que não é meu, aliás, que eu não dou a aula que eu deveria dar, que eu não me comprometo profissionalmente, mas no final de semana eu tenho uma relação de 1 hora para ter uma sensação de que eu vivo o Evangelho de Jesus. E isso nos cria uma sensação de hipocrisia, em que nós temos uma vida completamente equivocada, mas no final de semana, cada religião com seus ritos nos dá uma sensação de libertação. E na segunda começa tudo de novo. A grande pergunta é: como eu posso ter esperança se o meu comportamento é o comportamento de qualquer criatura que não conhece Jesus? Como é que eu posso esperar que o mundo seja melhor se a minha atitude não é uma atitude melhor do que a das pessoas que nunca ouviram falar desse Evangelho? Como eu posso construir uma nação perfeita com um código de conduta coletivo mais interessante que nos permita nos respeitarmos mutuamente, se eu, no meu cotidiano, sou uma pessoa tão desrespeitosa como qualquer outra? Quando Jesus diz que nós devemos ir a Ele, mas nos diz que nós devemos aprender com Ele a sermos brandos e pacíficos de coração, Ele está deixando bem claro que a paz que Ele oferece não é gratuita, não é como alguém que não faz esforço. Eu tenho um colega que é endocrinologista e chegou para mim e disse: eu não quero mais atuar na endocrinologia porque os meus pacientes não querem mais emagrecer. Eu perguntei: e o que é que eles querem? Eles querem ser emagrecidos. Eles chegam para mim e dizem: doutor, eu quero continuar tudo o que eu como, continuar comendo tudo que eu como, mas eu quero emagrecer. O senhor tem um remédio para isso? Eu disse para ele: acontece também comigo no consultório. Os pacientes querem ser, eles não querem se transformar, eles querem ser transformados. Eles têm pânico, ou medo de dirigir, ou têm depressão, ou têm angústia, ou têm ódio, ou têm ressentimento, e espera que tenha alguma técnica na terapia que eu faça uma mágica e ele perdoe, faça uma mágica e ele deixe de ter medo da vida, faça uma mágica e ele aprenda a se amar e se respeitar, e não quer o esforço de se amar, de se respeitar e de perdoar. De forma que o que a gente observa nesse momento de transição é uma sensação de que as pessoas estão com preguiça. Preguiça de se transformar, preguiça de estudar, preguiça de trabalhar, preguiça de perdoar, preguiça de agir. É uma geração que faz: ai meu Deus, tem que fazer. Você pede um esforço mínimo e já se reclama, porque tudo vem de fora pronto. As pessoas estão num momento de tanta confusão mental, dado esse momento da história humana de transição, que elas conseguem hoje não se relacionar nem mais com os familiares. A esperança vem da minha mudança de atitude e aproximação com o Evangelho de Jesus em sua proposta moral e fraterna, e que eu preciso experimentar com quem comigo vive a partir de casa. Mas se em casa o que nós vemos hoje são zumbis, vocês observem que existe um conjunto de minisséries cujos temas são zumbis. Existem vários filmes com os temas de zumbi, como Guerra Mundial Z, ou The Walking Dead, que é uma minissérie de zumbis. E quando a gente vai estudar sobre psiquismo coletivo, a gente percebe que a TV e o cinema têm uma tendência de reproduzir um certo comportamento que as pessoas têm. E hoje nós temos uma sociedade zumbificada. As pessoas saem, elas chegam na pizzaria, mas cada uma pega um telefone e ficam feito um zumbi. Ninguém se comunica com ninguém. Em casa, na sala, os zumbis, conversando com seres humanos que não estão ali. Eu já observei casal passar a noite inteira assim, ele de um lado da mesa, ela do outro, os zumbis.
Por que conversar com sua esposa não é mais interessante? Por que conversar com seu esposo não é mais interessante? Por que conversar com seus parentes não é mais interessante? Você vai deixar o filho no colégio, ele bota um headphone para ouvir música. Zumbi. As pessoas não interagem, estão ficando mais solitárias, estão ficando mais carentes, estão tendo uma necessidade de ser importante nas redes sociais. Quantas pessoas curtem minha postagem? Quantas pessoas estão vendo o que eu coloquei no Instagram? Quantas pessoas comentam o que eu falei? E isso é que me dá senso de importância. Isso é de um esvaziamento tão absurdo que um estudo recente de uma universidade alemã, que está servindo hoje, ele tem 3 meses, foi publicado na revista Scientific American, ele hoje serve meio que de protótipo para os estudos sobre o impacto de redes sociais na vida das pessoas. Esses estudos mostraram o seguinte, que as redes sociais, elas amplificaram de forma absurda as 3 características clássicas do que nós chamamos de pós-modernidade. Nas redes sociais, as pessoas estão ficando mais narcisistas, que é a vontade de ser o centro da observação dos outros, que todo mundo me veja, que todo mundo me olhe. Elas estão ficando mais egocêntricas e egoístas, por isso mesmo, e também invejosas. Porque muita gente só coloca coisa boa na internet. Ou então você coloca uma coisa ruim e tem uma reação estranha. Você coloca, minha mãe morreu, aí muita gente coloca, curti, mamãe morreu, curtiu. É estranho, estão curtindo porque sua mãe morreu. Tem que criar um ícone novo no Facebook agora. As pessoas postam futilidades. Eu estou aqui comendo comida japonesa, fotografa o prato e coloca. Eu estou aqui em João Pessoa. Eu fui para a Disney, coloca uma foto. A necessidade de ser observado, de mostrar uma vida glamourosa. E as pessoas que observam do outro lado, essa mesma pesquisa mostrou que, em média, 87% das pessoas que estão na sua rede social estão irritados, ou lamentando, ou invejando o que você está postando. Você tem 1000 pessoas no seu Facebook, coloca uma foto e 70 curte. E as outras que viram e não curtiram, estão sentindo o quê? Já parou para pensar? Na exposição, na sensação de humilhação que as pessoas têm. A gente lembra quando André Luiz vai descendo as zonas umbralinas, que os espíritos, em caridade aos espíritos que estão no mundo trevoso, diminuem a luminosidade para não ofuscarem, não ostentarem e não humilharem aqueles que vão ser resgatados. Quando você usa a rede social como uma coluna social particular para esnobar as pessoas que estão vendo que não podem ter, que você tem, você só amplia a sensação de desgosto, de desesperança e de angústia. Um amigo meu comprou uma casa no condomínio em Campina Grande, fez uma casa de 3 andares, uma varanda, e no dia que estava lá, primeiro dia morando, colocou assim no Instagram: hoje, vendo a lua nascer na minha nova casa, no Alphaville, com minha querida esposa, noite romântica, tomando um vinho na noite fria de Campinas. E eu mandei uma mensagem direto para o telefone dele, para o WhatsApp, de caridade, para não comentar embaixo do comentário dele, dizendo: amostrado miserável, deixa de ser ridículo. Se tu tivesse uma noite romântica com tua esposa, suas mãos não estavam no telefone, estavam nela, porque isso é uma noite romântica com a esposa. Aí ele colocou: mas tu é fogo mesmo. Veja, a necessidade dele não era de dizer que estava numa noite romântica, era de dizer que estava com a casa nova, no Alphaville, tomando vinho. Por que isso? Provavelmente, nessa noite romântica, ela estava com o smartphone, passando mensagem para as amigas, e ele no smartphone, passando mensagem para os amigos. E eles estavam distantes. A sensação de desesperança que toma conta da humanidade não é fruto de uma crisinha econômica que vem e que vai, de um governo que vem e que passa. A sensação de desesperança é que nós estamos nos desconectando uns dos outros. A sensação de desesperança é fruto de um descompromisso moral com a história humana. A sensação de desesperança é de viver um evangelho meia boca de final de semana, que não leva para segunda-feira, não resiste nem ao meio-dia da segunda, que a gente já está esquecendo que somos cristãos, estamos nos comportando como qualquer pessoa.
A sensação de desesperança vem do não cumprimento de uma consciência que sabe o que tem que fazer, mas se engana, achando que faz, porque durante 1 hora de fim de semana faz algum ritual, comunga, toma um passe ou canta louvores. O objetivo de estarmos neste ambiente, ou na catedral da cidade, ou na igreja batista da cidade, qualquer que seja, é vir, ouvir, aprender o Evangelho e vivê-lo no cotidiano. Quando nós não fazemos isso, como a lei está na consciência, que é a pergunta que Kardec faz, onde está escrita a lei de Deus? E recebe a resposta teológica mais profunda, mais bem acabada e ao mesmo tempo mais ecumênica, porque não diz, a lei de Deus não está no Bhagavad Gita dos hindus, não está na Torá dos judeus, não está na Bíblia dos cristãos, não está no Corão dos muçulmanos, nem na Sutra dos budistas. A lei de Deus está aqui. Portanto, mesmo que eu tente disfarçar e tente viver uma vida que não é pautada no Evangelho, a minha consciência me acusa. A minha consciência me angustia, a minha consciência não me deixa dormir, a minha consciência me dá depressão, a minha consciência me dá síndrome do pânico, a minha consciência me dá angústia, a minha consciência me dá gastrite, a minha consciência me dá problema cardíaco, a minha consciência gera até um câncer para que a minha alma acorde. E o objetivo de estarmos aqui na Terra é construir um mundo novo. E se a maior parte dos seres humanos que hoje está aqui encarnado, está perdido, está vivendo o álcool, as drogas e a sexualidade completamente desequilibrada, nós que estamos escutando o Evangelho de Jesus, temos um compromisso com a história humana e com Ele, para que possamos trabalhar um mundo novo. E isso não vai acontecer com o cristianismo de superfície. Isso não vai acontecer com o cristianismo aparente. Isso não vai acontecer se nós acharmos que o Evangelho é um livro de preces e não um manual de comportamento. Se nós acharmos que Jesus é um objeto de culto e não um modelo a ser seguido. Se nós acharmos que a mensagem dos Espíritos é apenas para nos empolgar sobre a possibilidade de comunicação e não o relato dos que sofrem ou que estão felizes, pela forma como aqui se comportaram enquanto estavam encarnados. Nós temos um compromisso com o mundo. Nós não podemos ser a voz da desesperança, porque a esperança repousa em Deus, e nele não existe sensação de fracasso, porque ele não se corrompe. E nele não tem sensação de frustração, porque ele não desiste da humanidade. E nós tivemos horas muito mais difíceis no panorama terrestre. E nós saímos desse panorama. Não vai ser agora que nós não vamos sair. Nós temos que ser a voz da esperança. Nós temos que divulgar a boa notícia. Nós temos que deixar de dar ouvidos a uma mídia que tem muito mais vantagem em divulgar o mal do que o mal da Ibope. Que jamais divulgaria o bem porque ninguém para escutar. Jovens espíritas neste fim de semana, distribuíram sopão ou cantaram no hospital para os pacientes. Mas adoro dizer, fim de semana sangrento na grande João Pessoa. Jovem de 16 anos é violentado. E você fica lá, escutando. Escutando porque, que bom que não foi com alguém que eu amo, mas foi com alguém que alguém ama. Que bom que não foi na minha vizinhança, mas um dia pode chegar na sua vizinhança. Porque se nós ficarmos indiferentes, chega na nossa casa. Quando eu vi aquela jovem, um bandista sendo apedrejada no rio, eu fiquei pensando, se nós não reagirmos, um dia seremos nós espíritas. Se nós não denunciarmos o recrudescimento de violência religiosa no Brasil, nós seremos as próximas vítimas. Nós precisamos defender os que estão fracos, para que os fortes, aspas, não os esmaguem. Nós devemos defender a diferença que todo mundo tem, e o respeito que todos devem ter de cultuar Deus como entendem. Nós devemos ser os arautos da esperança, lembrando que quem comanda o mundo nem é Barack Obama, nem Dilma, nem quem venha depois, nem quem esteve antes. Continua sendo Deus. E embora Ele nos permita, pelo livre-arbítrio, agir
e nessa nossa ação, às vezes atrapalhada, ter esses momentos de angústia coletiva, o que eu observo que mais dá sentimento de crise nas pessoas é não poder comprar mais. Então a pergunta é uma crise real ou é apenas uma perda de padrão de consumo que faz a gente voltar para o que é essencial? Quer dizer então que observe o que é um Natal feliz, segundo a televisão. É um Natal em que as vendas no shopping bombam. O que é um Natal infeliz? É um Natal em que se compra pouco. O que seria um Natal feliz na perspectiva de um cristão? É um Natal em que finalmente naquela ceia familiar eu consegui perdoar alguém que a muito custo eu vinha pedindo aos céus para perdoar. Independente se eu estou tomando um vinho francês, um vinho chileno ou uma cidra cerezé, se eu estou comendo um chester, um galeto assado na esquina, se eu estou num restaurante ou num tamborete de plástico no quintal da minha casa, se eu estou em Copacabana ou vendo Copacabana pela TV, é que quem está perto de mim seja alguém que eu ame, que eu respeite e que eu esteja perdoando. Isso é um Natal feliz. Não é a quantidade de luzes que eu coloquei na minha árvore para piscar, mas é a quantidade de luzes que eu fiz piscar dentro de mim, pela atitude de querer vencer, de querer não ser uma pessoa magoada, de querer não ser uma pessoa vítima das circunstâncias, de não querer achar que ninguém gosta de mim, de sair desse discurso infantil de que só você dói, de parar de sentir desprezo e pena de você mesmo, e se perguntar, se Deus me fez assim, é porque Ele me ama desse jeito, e se eu não me amar do jeito que eu sou alguém que não agradece a Deus, e quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Minha vida, que eu acho ruim, será pior, porque segundo a parábola dos semeadores, quando o Senhor da vinha chama pessoas do final da manhã até o final da tarde, e no final paga todo mundo do mesmo jeito, e ficam revoltados os que chegaram 5 da manhã, porque recebem a mesma coisa de quem chegou 5 da tarde e só trabalhou 1 hora, Jesus diz, e quem pouco tem, tudo lhe será tirado, e quem mais tem, tudo lhe será acrescentado. Parece muito injusto isso. É porque pessoas fizeram esforço, trabalharam, estudaram, para conseguir em 1 hora ganhar o que algumas pessoas passam um dia. É muito mais fácil para você invejar quem está nessa condição do que fazer o mesmo percurso. É muito mais fácil você se sentir vítima do que aprender e imitar. É muito mais fácil ter inveja do que cobiçar. Se nós queremos ter esperança, nós devemos entender que ela não está na mão de um detentor de um cargo público, não está na mão de quem nos deu um emprego que depois passa como do eleitor quando o político sai. A esperança está em Deus e em nós mesmos. Quando nós passarmos a agir de forma a mudar a nossa vida, a entender que nós somos os artistas do nosso próprio destino e que não vem de fora nada que a gente não construa com as nossas próprias mãos. E que não vem de fora nenhum afeto que eu não sinta por mim mesmo. A coisa mais estranha que eu observo é como as pessoas que não se amam conseguem fazer com que todas as desprezem. Quanto mais a pessoa não se ama, mais ela consegue fazer com que todo mundo despreze ela. E começa a dizer, ninguém me ama. E realmente, quando você observa, ninguém está perto. Porque ninguém gosta de quem reclama, de quem é vítima, de quem só chora, de quem só reclama, de quem só vê coisa negativa. As pessoas se distanciam, porque todo mundo também tem suas dores. Se em algum momento você não parar de chorar infantil, feito uma criança, pensando que Deus vai mudar o universo inteiro para você ser feliz, e não cair a ficha de que é você que tem que mudar, você pode desencarnar sem saber que esteve aqui. Sem nunca ter tido consciência de que esteve aqui. Você tem uma lista de reclamação sem nunca ter computado as bênçãos invisíveis que do céu todos os dias caem sobre as nossas vidas. Porque nos comparamos, nos tornamos infelizes. Aquilo que o Evangelho vai chamar de sofrimento voluntário. Eu tenho a minha vida comum e normal. Quando eu me comparo com o vizinho, eu passo a sofrer. Mas isso não é sofrimento, eu escolhi sofrer por comparação. Quando eu me comparo com qualquer outra pessoa, eu passo a sofrer. Mas isso não é sofrer, é porque eu resolvi comparar a minha existência. Nós todos estamos aqui para nos responsabilizarmos
sobre a nossa própria vida. Não adianta imaginar que o mundo parará para socorrer você. Só quando nós nos amamos, quando nós nos aceitamos como somos, quando paramos de compararmos com os outros e quando agradecemos a Deus o que temos, o que somos e o que sabemos, é que nós começamos a nos amar. E somente uma criatura que se ama é que é capaz de amar outra criatura. E somente quem se ama e é capaz de amar o outro é que finalmente pode amar a Deus. É por isso que João vai dizer: mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama o seu próximo a quem viu. Nós estamos longe de amar a Deus, porque nós não amamos os filhos que Ele criou. E pior, muitas vezes nós não amamos nem a nós mesmos. Só quando nós nos amarmos e entendermos que as nossas esperanças são depositadas no Cristo, é que poderemos mudar a nossa vida, é que poderemos mudar a vida da nossa família, é que poderemos mudar a vida do nosso país. Quando fizermos a nossa parte, quando participarmos do mundo ativamente, é que nós podemos fazer a mudança da trajetória da vida das pessoas, a partir da nossa. É por isso que se diz no Evangelho: se tiverdes fé, salvará tu e a tua casa. Basta uma pessoa lúcida, uma pessoa que queira acordar, para que uma casa se modifique. Basta uma pessoa em prece, agindo pautada no Evangelho, entendendo que a esperança vem do alto e tendo paciência para esperar no tempo de Deus e não no nosso, entendendo que Ele não atende nossos caprichos e desejos, mas nossas necessidades de alma eterna. Basta uma pessoa para fazer a diferença. Só está precisando no Brasil de um juiz chamado Sérgio Moro para fazer o que está acontecendo. Quando uma alma resolve fazer o que tem que ser feito, muda uma nação. Quando alguém na família resolve fazer o que tem feito, muda a história da família. Quando você parar de querer que mude seu pai, sua mãe, seu filho, e você mudar e entrar em oração, pedindo a Deus para ser um instrumento vivo de mudança da sua casa, sem querer que os outros mudem, sem violentar as consciências, sem querer que o outro seja pacífico, sendo pacífico, sem querer que o outro seja amoroso, sendo amoroso, sem querer que o outro perdoe, perdoando, você passa a ser a tocha que ilumina a escuridão, porque basta um fósforo, uma vela, para que essa sala escura comece a ganhar luz. Mas também, se não for consistente, basta um sopro para que a luz vá embora. Muitas vezes, as pessoas se perguntam por que os personagens do Evangelho têm personalidades tão díspares, tão diferentes, tão particulares, tão únicas. E se nós observarmos que tem uma característica marcante em todos os personagens dos Evangelhos, é que eles acham que merecem a felicidade. Todos eles, o que chama a atenção de Jesus neles, é que eles acham que merecem ser curados, é que eles acham que merecem a felicidade, é que eles acham que merecem a salvação. Uma multidão de pessoas tocadas em Jesus, mas uma mulher acreditou que merecia ser curada e que merecia que o sangue fosse estancado, e chamou tanta atenção de Jesus que ele fez uma pergunta aparentemente estranha para os apóstolos: quem me tocou? Ele disse: Jesus, você está doido? Todo mundo está te tocando, como é que eu vou saber? Ele sabia que um daqueles toques era diferente, porque era alguém que achava que merecia. Quantos cobradores de impostos havia na Judéia? Quantas pessoas vendidas a Roma havia na Judéia? A maior parte achou que nem merecia. Zaqueu não. Zaqueu, apesar de saber se equivocado, queria e achava que podia e que merecia a presença de Jesus na sua vida. Por isso que ele insiste. Você há de imaginar que, já que ele era baixo, segundo a relatório dos evangelhos, e que Jesus estava passando numa rua e tinha uma multidão de pessoas olhando, toda vez que ele tentava furar a multidão, que alguém via que era Zaqueu,
que era um homem odiado e considerado um traidor do seu próprio povo, certamente o empurrava. Sai daqui, miserável. Tu não merece não, nojento. Ele, se não achasse que merecesse, se fosse uma pessoa que não se amasse, ele ia para casa. Ele insistiu em subir numa árvore. E toda pessoa que insiste e diz: Jesus, eu estou aqui, eu mereço, ele olha. Agora você entendeu a senha. Enquanto você acha que não merece, você não tem. Enquanto você não se amar, você não tem. Enquanto você não se perdoar, você não tem. Enquanto você não perdoar, você não tem. Mas quando você dizer: eu quero a cura, eu quero mudar, eu quero me perdoar, eu quero me amar, eu quero me perdoar, ele olha para você e diz: eu vou comer na tua casa. Porque é preciso que a gente o convide. E o convite para Jesus entrar na nossa casa não é clamando: Jesus, me socorra, Jesus, me salve, me cure. Jesus, eu mereço, eu quero e eu me responsabilizo, caso eu seja curado, caso a minha vida mude, que eu seja finalmente uma nova criatura. Porque para ser a mesma, deixa eu voltar para o plano espiritual, para reinicializar, resetar esse computador e ver se volta melhor. Senão você fica com o sistema travado. Quem não perdoa, não ama. Quem não se perdoa, não ama. Quem não ama, não acessa as bênçãos cumuladas de Deus para nossas vidas. É uma verdade que não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou criando. É o relato do Evangelho. Toda a narrativa da Gênesis ao Apocalipse é a narrativa da reconciliação. Sem reconciliação e perdão, e sem amor, nada vem. Nada vem. Quando perdoamos e amamos, tudo acontece numa velocidade tão grande que nem nos melhores sonhos que nós tivemos, nós imaginamos uma vida tão capaz de acontecer. Eu não estou falando de materialmente não, porque isso é relativo. Eu estou falando em todos os sentidos de acontecer. De se planificar, de se aceitar, de não se comparar mais, de se suavizar, de entender o caráter balsâmico do Evangelho. E uma vez sentir aquela paz, tem um compromisso. Só me cabe agora que sinto a presença dele em mim, falar para todos do Cristo e levá-lo, evangelizando as almas, muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Como disse Francisco de Assis, precisamos evangelizar todos os dias e só quando necessário usarmos as palavras. Nós evangelizamos com atos. A esperança vem quando um cristão de verdade chega na repartição pública cheia de corrupto e passa a ser uma pessoa decente. No começo, ela é chamada de metida besta, de metida santa. Ela é sabotada, ela é excluída. Ninguém lhe chama mais para tomar café, porque você está mostrando como se age um homem e uma mulher de bem. Insista, porque nós temos que escolher se nós vamos agradar ao mundo ou a Deus. Isso é uma escolha fundamental para perceber se eu estou pautando a minha vida no Evangelho ou na aparência do Evangelho. É preciso que eu seja o honesto. Precisamos que alguém, ao olhar um homem espírita, veja tanta dignidade nesta criatura, como homem, como marido e como pai, que perceba: é possível. E sem nunca você dizer de onde você é, o que você acredita e no que você crê, a pessoa vai seguir você terça-feira à noite para saber onde é que você vai, para saber onde é que você aprende aquilo, sem que você tenha discutido uma passagem do Evangelho ou tenha tentado provar a reencarnação a qualquer pessoa. Se nós não começarmos a entender que temos que pautar a nossa vida em conduta, nada vai adiantar. As leituras vão nos deixar mais serenos, nós vamos dormir mais tranquilos. Ler um romance de Emmanuel é emocionante, ler André Luiz é extremamente informativo, Manuel Filomeno de Miranda idem, Joana também. Mas se aquilo não chegar na nossa vida e não se constituir em alguma coisa prática,
nós estamos só nos comprometendo. E a consciência cobrando, cobrando e cobrando. Se nós não tivermos noção de que o que nós fazemos tem um compromisso com o Evangelho do Cristo, nós teremos perdido o tempo e o espaço de Deus, que em nós investe, em nós aposta e de nós espera. Há muita expectativa do alto sobre nós. Há muito investimento do alto sobre nós. Pais que nos permitiram estudar, que nos permitiram ter o que eles não tiveram. Espiritualidade que anonimamente nos assiste em momentos que nem imaginamos. Todos investindo para esperar uma resposta da multiplicação dos talentos. Mas muito mais preocupado com as coisas do mundo, muito mais tenso com as notícias do momento que vai e que passa, muito mais preocupado em satisfazer os amigos que nos cercam, em dar satisfação aos outros, nos distanciamos do Mestre. Eu acho que ninguém quer escutar aqui do outro lado: eu não vos reconhecerei. Eu acho que no fundo, todos nós queremos escrever, no nosso limite, no limite do nosso plano evolutivo, uma carta como Paulo escreveu para Tiago, a segunda carta de Tiago, a carta da alegria, a carta da despedida. Que depois de ter passado anos divulgando o Evangelho, de ter sido humilhado, apedrejado, de ter sido preso, e finalmente ver a morte chegando, com alegria dizer: eu cumpri a carreira, ou seja, o que o Cristo estabeleceu para mim como meta eu alcancei. Eu mantive a doutrina sã, eu não fiz corrupção moral no Evangelho de Cristo e guardei a fé. É o que todos nós queremos, é sentimento de dever cumprido. A única coisa que dá sono tranquilo, sem Rivotril e Lexotan, é sentimento de dever cumprido. Quando você faz o que tem que ser feito, você não perde a noite de sono. Quando você faz o que tem que ser feito, você não se deprime. Quando você faz o que tem que ser feito, você não se entristece. Você não perde a esperança. Você não fica vulnerável à oscilação do mundo, que oscila mais que o dólar, que a bolsa. Você fica sereno, porque sabe que o mar pode estar calmo ou pode estar bravo. No leme é Cristo, e com Ele você nunca afunda, com Ele você nunca se perde, com Ele você sempre volta para os braços do Pai. Portanto, há muitas décadas essa carta cá está aberta como embaixada do Cristo aqui na Terra, como também a Igreja Evangélica, a Igreja Católica, a Mormon e todas as outras religiões de Guarabira e da região do Brejo. Embaixadas que esperam que os que aqui venham aprendam e vivam esse Evangelho no cotidiano e não apenas na expressão de final de semana. E a expectativa, e a vontade, e o desejo é que décadas novas venham, é que uma nova geração venha, é que as pessoas tenham mais compromisso, é que nós possamos nos responsabilizar e sermos um instrumento do Evangelho, é que onde eu estiver eu perceba o lugar de evangelizar, é aonde eu estiver fazer da forma mais competente e mais honesta e mais devotada. Seja varrer a rua ou criar uma nova descoberta da medicina para curar um câncer, quando eu faço com compromisso, com decência, com disciplina, eu evangelizo. Porque o Evangelho não é uma leitura, não é uma expressão intelectual, é uma vivência prática do manual de sabedoria do universo que temos nos textos que nós recebemos do Cristo, através dos profetas que vieram antes deles e o anunciaram, e dos evangelistas que delegaram e nos trouxeram a mensagem e a vida exemplar desse que para nós é um modelo e guia da humanidade. Eu queria agradecer, João, o convite, parabenizar essa casa e a todos vocês que fazem ela, e a todos os companheiros e confrades do Movimento Espírita do Brejo, das outras cidades que vieram. Queria que nós entendêssemos que nós temos que fortalecer nossas esperanças, que elas não são depositadas em homens que falham, mas um Deus que, como diz o profeta Isaías, nem mente nem se arrepende, pois que não é homem para mentir, nem para se arrepender. Quando depositarmos no Cristo, o seu mensageiro, a esperança, e em nós a ação para que essa esperança se consubstancie na terra, nós seremos um fiel representante do Evangelho.